Então, vamos falar aqui sobre as opções de proteína. Então, eu coloquei aqui as opções que eu considero melhor, as que eu não considero tão melhores, eu vou explicar por quê, e as que não são boas mesmo. Você já sabe essa altura a importância da proteína, né? Mas é sempre bom ressaltar que para ser uma refeição completa tem que ter proteína, ela desempenha várias funções. Qualquer coisa, dá uma olhada de novo naquele vídeo que eu falei sobre as proteínas. Mas assim, eu botei as melhores no sentido que elas são mais completas. Elas têm todos os aminoácidos que o corpo precisa. Não é que eu quero dizer que assim, você é obrigado a comer carne. Se você escolheu uma alimentação que não inclui carne, é uma opção sua. Depois eu vou fazer algumas observações. Mas quando eu digo melhor, é no sentido que elas são mais completas, assim... elas seriam mais nutritivas para o nosso corpo. As outras exigem outros cuidados. Assim, então, basicamente, carnes, né? Pode ser carne vermelha, carne de porco, que tem mais ou menos 20 gramas de proteína em 100, ou seja, um bife pequeno, normalmente um bife legal de 200 gramas seriam 40. Isso é bom você já ir aprendendo para depois ter uma noção das quantidades. Peixe tem um pouquinho menos. Assim, eu particularmente quando como peixe, eu sinto fome muito mais rápido, assim. Eu acho que o processo de digestão é mais rápido, ele é leve. Então assim, eu sinto menos alimentado, entendeu? Quando eu como carne vermelha, eu fico mais saciado. Pode ser porque pode ter um conteúdo maior de gordura entranhada, mas de qualquer jeito, o peixe me dá fome, assim. E o preço do bacalhau, né? Aves em geral, né? Frango, peru, não peito de peru, que depois a gente vai ver. Assim, também é mais ou menos 20 gramas em 100 crua, porque cozido concentra mais, né? Perde água, e 100 gramas de frango cozido é quase o dobro, assim, de proteína, porque é uma quantidade maior de carne concentrada. E tem o ovo, que também é uma proteína completa, que tem muita vitamina. O ovo inteiro, né? Porque só a clara é um desperdício. Grande parte das vitaminas principais estão na gema. Então ele completo tem 6. É claro que aqui vem com um teor de gordura que pode ser mais alto ou menor, depende do corte, da proteína, sim, mas isso, depois a gente pode falar sobre gordura, você já inclui assim no seu menu, porque você não precisa se preocupar em botar gordura para dentro, já vem incluído, a não ser que seja uma deficiência, uma carência, alguma coisa específica, ou a sua, que nem antigamente, né, a alimentação era assim, só a clara de ovo, o frango feito sem nada, sem azeite, sem manteiga, sem nada, ou seja, a dieta era tão limpa que era ruim, porque fazia falta gordura. Assim, o seu corpo precisa da gordura para várias funções, como a gente já viu. Então, assim, essa dieta higienizada era muito ruim. Então, se hoje ainda acontece isso, eu como frango com batata doce, o frango no vapor, vai faltar gordura. Aí, de repente, vai faltar, tipo, de repente acrescentar um óleo de coco, um azeite, uma manteiga. Mas também é difícil você não comer nada que não contenha gordura, entendeu? Ainda mais pela quantidade, acaba vindo gordura juntos. Só não precisa tentar tirar toda a gordura dos alimentos. Então essas aqui são as mais completas. Aqui, as que eu considero relativamente boas, porque assim, vamos lá, as vegetais, que seria numa alimentação vegana. O feijão, a lentilha, vamos supor, a soja até entra. Porque tem gente que não consome nada de origem animal, né? Nem o leite, nem o ovo. Aí, por exemplo, no caso do feijão e lentilha, a concentração de proteína não é alta. Então, vai exigir, assim, mais trabalho para você compensar isso. E não são as proteínas tão completas. Então, o que acontece? Você tem que ter uma variedade maior desses alimentos, combinações mais variadas para você conseguir todos os aminoácidos. Tá? Então, na questão dessas opções, grãos, leguminosas e tudo, é questão mais que a concentração é menor e não são tão completas. Depois eu vou falar que, por exemplo, também tem a questão que o carboidrato vem junto, né? Por exemplo, na minha alimentação, eu não como carboidrato no café da manhã nem no almoço,
nem no lanche, só no jantar. Pô, mas a minha única opção de proteína é lentilha, grão de bico, feijão e tem carboidrato junto. Aí exige uma outra abordagem. Por exemplo, aí teria que dividir. Vamos supor, eu vou comer feijão no almoço também, que tem proteína, mas tem carboidrato. Só que aí eu compensaria, assim, diminuindo a quantidade dos carboidratos no jantar. Tipo, eu não vou comer feijão com muito arroz, ou não vou comer lentilha com muita batata. Então, assim, para compensar o carboidrato que vem junto com essas fontes de proteína, eu diminuiria aqueles tipos de carboidratos que eu botei no outro vídeo, que seria o aipim, a batata, pode ser o arroz, milho e tudo. Então, assim, faria uma combinação mais controlada. É claro que, assim, dificilmente uma pessoa tem problemas comendo isso aqui, assim, no sentido de engordar. Pode ter carências de vitamina assim, por não ser alimentos totalmente completos, que você precisa de uma combinação maior. E a questão de ser vegano é que, assim, a gente imagina que a pessoa fez essa opção, depende, né? Cada uma tem um motivo. Mas por que vai ser mais saudável? Assim, tudo bem. Algumas é por causa dos animais, que eu respeito, assim, e outras porque ouviram dizer que a carne e esses produtos causam câncer ou alguma doença. Beleza, aí então na cabeça da pessoa, ela escolheu ser vegetariano e vegano por causa, assim, da saúde. Só que aí, a pessoa achando que está saudável porque eliminou a carne, mas a gente nem se dá conta, né? Ela come muita massa, muito pão, às vezes biscoito, ou seja, não está imune a essas coisas, porque isso não é animal, mas está incluído, mas assim, pode ser incluído. Então, assim, uma coisa é você ser vegano comendo só essas opções, outra é se entupir de massa, de pão, que são concentrados de carboidratos e nem são as melhores opções. São coisas para ficar atenta se esse é seu estilo de vida. Aí eu botei o queijo aqui porque o queijo, tudo bem, ele é um alimento. Tirando o queijo processado, por exemplo, o queijo cheddar é como se fosse uma versão embutida, assim. O queijo Minas, ricota, isso tudo é do processo lá do coalho, do leite, tudo, e que tira o alimento, assim, é um derivado. O queijo cheddar já é um processado, já é aquela mistura, entendeu? Uma curiosidade falando nisso, a diferença da batata Ruffles para a batata Pringles. A Ruffles é uma batata mesmo, que foi cortada e frita no óleo. Não estou nem discutindo se é saudável ou se é gostosa. A Pringles não é batata. A Pringles é uma mistura. É assim, tem aroma de batata, tem amido, tem uma série de ingredientes, formam uma massa, eles moldam e fritam no formato de uma batata. Ou seja, a Ruffles é uma batata frita com óleo e a Pringles é uma massa, é tipo como se fosse um biscoitinho, um petisco frito. Só que aí muita gente acha que é batata também. Claro, você não vai comer nenhuma das duas como se fosse seu carboidrato, mas só para saber como as coisas, assim, te induzem a cometer erros se não presta atenção. Não, eu sei, é muito bom mesmo. Eu adoro, mas isso não vem ao caso. Assim, aí o queijo eu botei aqui relativamente bom porque junto com a proteína ele tem um conteúdo de gordura alto. Aí depende, pode ser uma gordura que você está precisando ou pode ser um exagero, assim. Você não vai fazer a sua fonte de proteína ser queijo porque aí você vai estar ingerindo muita gordura também. Ah, você não come carne, não come peixe, ave, nada, aí você vai querer comer queijo e dizer que consumiu proteína. Aí não é a melhor forma, entendeu? O leite também tem outras coisas. O leite, além de tudo, tem a lactose. Não estou nem falando se você é tolerante ou não, estou falando assim, tem o açúcar do leite, tem a gordura do leite e uma fonte de proteína. Não é só proteína, é só por isso que eu botei que é relativamente bom. Não estou dizendo que é ruim também, mas se você quiser consumir uma grande quantidade de proteína através do leite, tem que saber que vem outras coisas juntas, assim como o queijo, entendeu? Aí eu botei mais ou menos aqui, o feijão tem 5 gramas mais ou menos em 100, a lentilha tem um pouco mais, 9, a soja 36, o grão de bico tem 15 gramas, não sei se está dando para ler. Aí, o que acontece? Também comer muita lentilha, vamos supor, pô, tem muita fibra.
pode dar algum desarranjo, entendeu? O excesso de fibra também não é bom. Tem uma medida certa de fibra. Então, assim, você vai tentar consumir 50 gramas de proteína através de lentilha, vai ter problema, entendeu? Então, nesse caso, desse tipo de alimentação, você vai ter que, assim, você vai ter a obrigação de ter mais informações para você ter o máximo de benefício.